Jesus. Maravilha, queridos irmãos e irmãs. Maravilha, chegando com a aula 10, classe de juvenis. Aula 10, classe de juvenis. Mais uma vez quero pedir, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo. Tem muita gente precisando ser ajudado. Compartilhe, irmão. Taca o dedo aí nesse celular aí, copia o link do vídeo e manda em tudo quanto é grupo de WhatsApp que você tiver. Lição 10, classe de juvenis. Ética cristã nos relacionamentos, tá? Deus abençoe todos que participaram das lives aí da semana passada. Vou fazer essa semana também. Ative o sininho de notificações, quando eu começar a live você é informado aí no YouTube. E também compartilhe os nossos vídeos, mande perguntas para nós. Semana passada foi uma semana muito produtiva nos nossos grupos de EBD. Nós falamos com diversos irmãos e irmãs o tema de sexualidade. Tem igrejas que essa aula não foi dada. Tem igrejas que a aula de aborto não foi dada, de namoro não foi dada. Oremos para que Deus ilumine a mente dos nossos dirigentes e pastores. Esses assuntos precisam ser tratados na igreja. Muito bem. Gênesis 2:18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Tá? Não é bom que o homem esteja só. Então, os objetivos da aula apontar para a necessidade de relacionar-se. O homem foi criado. Deus, ao dizer isso, está dizendo: olha, eu não criei o homem para viver sozinho, solitário. Mostrar que o cristão não pode viver isolado do mundo. Jesus, na oração sacerdotal em João 17, disse assim: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Conscientizar sobre o valor de uma boa amizade, né? Então existem amizades e amizades. A ideia é que é conscientizar sobre uma boa amizade. A vida humana é feita, em boa parte, de relacionamentos. Nascemos a partir de relacionamentos, crescemos e vivemos assim, tá? É impossível ser cristão fora dos relacionamentos, pois através deles conhecemos o Senhor e apresentamos o Salvador aos que estão ao nosso redor. Então, a nossa existência, o nosso crescimento, enfim, tudo é a partir de relacionamentos. Então, o ser humano foi criado para isso. É impossível ser cristão fora dos relacionamentos, pois através deles conhecemos o Senhor. É o que está aqui. Eu escrevi, eu repeti. Muito bem. Tópico 1. O ser humano é um ser social. Desde o início, o próprio Deus concluiu que não era bom que o homem vivesse só. Tá? Então, Deus criou o homem. Isso está muito claro, que Deus criou o homem para se relacionar com as pessoas. Relacionamento que começa na família, que se estende aos parentes próximos e que, conforme nós vamos crescendo, ganhando liberdade, nós vamos ampliando os espaços na escola, na internet, enfim, relacionamento com outras pessoas. A forma como nos relacionamos com amigos, na escola, nas redes sociais, na igreja e em qualquer lugar é reflexo como nos relacionamos em casa, com as pessoas mais próximas, com a família, tá? Então, é assim que funciona. Então, é o reflexo, não é? O relacionamento fora de casa é reflexo como nós nos relacionamos dentro de casa. A forma como Jesus tratou a mulher samaritana mostra como devemos tratar as pessoas sem discriminação ou preconceito. Jesus aproximava pessoas que a religião afastava. Educação e respeito devem ser a marca do verdadeiro cristão. Vamos ler? Colossenses, capítulo 4 e versículo 6. Diz assim: que suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham resposta certa para cada pessoa, tá? Então é muito importante que nós tenhamos esse pensamento, bons relacionamentos, né? Então tem cristão que diz que ama a Deus, não dá bom dia pro vizinho, pro motorista do Uber, né? Não, a verdade é que às vezes a gente é bem mal educadinho, né? E, eu sou cristão. Então é preciso um bom relacionamento, né? Tem gente que uma falsa espiritualidade faz a gente ser mal educado com as pessoas, né? Não dar bom dia para uma pessoa porque ela tem um comportamento diferente do nosso. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. Relacionamentos com crentes e não crentes, né? Então nós vamos ver aqui que é impossível. Nós estamos no mundo, então não tem como a gente viver isolado das pessoas. Ciente de que o homem foi feito para manter laços de relacionamentos com outros seres humanos,
E diante da pluralidade de pessoas na face da terra, o cristão deve relacionar-se com outros cristãos e também com não crentes. Tá? O amor fraternal é exigido dos cristãos, pois ninguém pode dizer que ama a Deus se não ama o próximo. Amar uns aos outros é mandamento. Então, quando a Bíblia fala de amar o próximo, ali não está falando de amar o amor entre cristãos, é amar a todas as pessoas, é respeitar a todas as pessoas. Tá? Ele deu um mandamento. Esse novo mandamento que Jesus introduziu foi para que nos amemos um ao outro, como amarmos ao próximo como a nós mesmos. Né? E aqui tem um problema, quem não tem amor por si próprio não pode amar o próximo. Então, o verdadeiro amor ao próximo é reflexo do amor próprio. Tá? Portanto, não deve haver ódio no meio do povo de Deus, nem inimizade, nem ira, e toda obra da carne deve ser abominável. Por isso que é preciso produzir o fruto do Espírito, porque é o fruto do Espírito que produz esse equilíbrio em nós. Escolas, redes sociais, familiares, amigos, faculdade. A ideia de Jesus nunca foi que vivêssemos isolados do mundo. João 17,15. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Tá? Então olha só. João 13, 34 e 35. Relacionamento com crentes. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Olha que coisa linda. O amor entre os irmãos mostra para o mundo que nós somos discípulos de Cristo. Hoje, com as redes sociais, é lamentável ver cristãos, às vezes grandes lideranças, enfim, pessoas envolvidas em difamar a honra do outro ou usando um erro do outro para promover grandes publicações com milhares de curtidas, visualizações e compartilhamento. Isso não representa o amor de Cristo. Quando alguém erra, o erro dele jamais deve ser usado para ganhar curtida, para ganhar seguidores nas suas redes sociais. Isso mostra que de cristão nós não temos nada quando nós fazemos isso, quando nós expomos o erro de alguém, quando nós publicamos a queda de alguém, quando nós tricoteamos sobre a vida de alguém. Eu vou usar como exemplo o que aconteceu agora nesta família de pastores, onde o pastor foi morto. Quantas pessoas tripudiaram em cima dessa família. Gente, é mais uma família destruída. É uma vergonha para o evangelho se as coisas se desenrolarem como parece que estão se desenrolando. Isso deve fazer a igreja chorar, jamais celebrar. Quem deveria estar tripudiando em cima de nós eram os não crentes. Não, quem está fazendo isso são crentes. Isso é uma vergonha. Isso mostra falta de maturidade espiritual quando nós tripudiamos sobre o erro de alguém, sobre a miséria, a desgraça na vida de alguém. Olha o que diz Colossenses 3:12 ao 14. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. Compaixão é se colocar no lugar do outro. E se fosse a minha família? E se fosse o meu filho? E se fosse o meu casamento? E se fosse eu naquela condição? Isso é compaixão. Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Olha que coisa extraordinária. Perdoar as queixas que tiverem uns com os outros. E lembra que o princípio do perdão está aqui, ó. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Por que eu devo perdoar quem faz algo contra mim? Por que eu devo perdoar quem pisa em mim? Por que eu devo perdoar quem brinca comigo, quem me decepciona, quem me frustra? Eu devo perdoar porque eu fui perdoado. Um cristão que tem consciência do perdão de Cristo para a sua vida e que não é merecedor desse perdão, perdoa o outro, libera perdão para os outros. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Perdoar não é libertar o outro, é libertar a si mesmo da mágoa, do rancor, do remorso. Tá certo? Então, o cristão deve ser marcado pelo perdão. E os relacionamentos entre nós, na igreja, com pessoas tão diferentes, tem que ser também marcado
pelo perdão. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Nós não somos perfeitos. Perfeito é o amor que nos une. João 17:21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, para que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O amor é um forte elemento evangelístico na igreja. Quando as pessoas olham e veem que nos amamos, que cuidamos uns dos outros, Jesus está dizendo para que o mundo creia que tu me enviaste. O bom relacionamento entre os cristãos é uma forma do mundo ver Cristo em nós. E aí, ele vai falar também do relacionamento com não crentes. Relacionando-se fora do ambiente eclesiástico, o jovem cristão deve estar ciente que nem todos confessam sua fé. Contudo, isso não deve levar o crente a julgar-se superior aos demais, mas o cristão deve dirigir-se aos outros com total respeito e cordialidade, ainda que com pessoas de outra fé ou ateus. Jesus deu exemplo. Jesus se comunicava com pessoas de fé diferente. Jesus entrou na cidade de Samaria, onde os judeus não entravam. Jesus conversou com mulheres, Jesus conversou com doentes, Jesus comeu com pecadores, tá certo? Por quê? Porque essa é a marca do cristão. Ele se aproxima das pessoas. Isso fala de relacionamentos. Deve-se, porém, ter em mente que o relacionamento com pessoas não crentes não pressupõe o sufocamento da fé cristã, pois o servo de Deus deve testemunhar sua fé em todo o tempo, em todo lugar. Eu venho de uma geração que nós fomos criados, eu creio que muitos dos professores, não vá nesse lugar, não vá nessa festa, não vá nesse ambiente, não é? Ambiente para crente, ambiente para não crente. Na realidade, todo o ambiente é para crente. E quanto mais treva tiver, mais luz tem que brilhar lá. E a luz só brilha nas trevas. Então, o cristão verdadeiro, o cristão autêntico, ele não deixa de ir a um lugar. Não estou dizendo com isso, então ele pode ir para boate, pode ir para balada, ele pode... Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quando nós colocamos a pressão sobre o lugar, nós estamos revelando, na verdade, a fragilidade da nossa fé. Então, caso de cristão que não vai, nem na festa de aniversário da sobrinha, porque o irmão não é crente e lá vai ter bebida. Ora, esse crente é um crente de verdade ou ele está revelando que tem uma fragilidade em relação à bebida? Tem que pensar nisso, tá certo? Então, crente chato, crente que não tem maturidade, tá certo? Uma festa de formatura, vai todo mundo, a pessoa estudou 6 anos naquele curso, passou de forma linda, Deus abençoou, mas na festa de formatura ela não vai, porque vai ser, numa casa de show e lá no ambiente para crente. Ora, se a sua fé não sobrevive a uma festinha, não sobrevive a algumas horas num ambiente desse, a sua fé está fraca. Essa fé precisa ser fortalecida. Essa fé, ela precisa de fato ser firmada na verdade, porque a nossa convicção de fé não é testada no culto, no ambiente religioso, é testada fora dele, na presença dos descrentes, num ambiente não espiritual. É lá que a nossa fé é testada. A falta de maturidade impediu muita gente, inclusive, de ir para a faculdade. Faculdade é do diabo, for para a faculdade vai desviar. Não desvia porque foi para a faculdade, desvia porque já estava desviando, desvia porque nunca teve firmeza na verdade, nunca teve convicção de fé. Não é o lugar, é a pessoa. Então, falta essa maturidade. Então, como adquirir essa maturidade? Pela palavra de Deus. Nós estamos num mundo plural, num mundo globalizado. Em todos os dias, em todos os momentos. Hoje com a internet, você sempre tem a oportunidade de estar em ambientes não cristãos, não religiosos. E aí, como é que você vai se comportar nesse ambiente? Então, é preciso aprender a sobreviver nesse ambiente. No mundo globalizado, é impossível não estar próximo de pessoas que pensam e creem de forma diferente. O cristão não deve ser o chato que quer converter todo mundo, mas sim alguém que as pessoas respeitem por sua fé. Sabe aquele cristão que está no trabalho e quer ficar entregando folhetim para todo mundo? Aí ele é mandado embora. Foi o inimigo. Não, o inimigo não.
foi falta de vigilância da sua parte, tá certo? Então, o cristão, ele não deve ser esse chato. O fato de conviver com pessoas diferentes é uma oportunidade para compartilharmos nossa fé e não uma ameaça. Ser luz e sal é viver em meio à lama e não se sujar. A graça da garça. Viver a lama, viver em meio à lama e não se sujar. Tá certo? Então é muito importante. E muito importante também viver de uma maneira respeitosa com as pessoas. Para quê? Para que aconteça isso que está em 1 Pedro capítulo 3. Olha só, mais importante que ser o chato da turma é isso aqui, ó. Olha o que diz 1 Pedro 3 e versículo 15. Em vez disso, ou melhor, a partir do 13. Quem é que desejará lhes fazer mal, se vocês se dedicarem a fazer o bem? Mas ainda que sofram por fazer o bem, o que é certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupem, não tenham medo de ameaças. Em vez disso, consagrem a Cristo como Senhor de sua vida. E se alguém lhes perguntar de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Tá certo? Então, um cristão autêntico, ele se comporta de tal maneira que as pessoas desejem saber sobre sua fé. E é então que ele precisa estar preparado para conversar acerca de sua fé, para expor as suas convicções, porque crê no que crê. Certo? Muito bem. Tópico 3. Uma amizade sincera é boa demais. Além do grande exemplo de Davi e Jonatas, a Bíblia conta a bela história da amizade de Noemi e Ruth. Às vezes a gente escuta em pregações assim: que aqui na terra não tem ninguém, seu amigo é Deus, seu melhor amigo é o Espírito Santo. Isso é a coisa mais antibíblica que existe, porque Deus nos criou para relacionamentos. E a Bíblia deixa muito claro que nós devemos desenvolver relacionamentos, que nós devemos viver em união. Então, é claro que nós temos uma facilidade muito grande de chamar qualquer pessoa de amigo, mas o fato de muitas amizades serem fragilizadas, decepcionantes e frustrantes, não significa que nós não vamos encontrar amigos. Sabe por quê? Porque o abraço do Espírito Santo é dado por quem está ao nosso lado. Uma palavra do Espírito Santo, ele fala no nosso coração, fala, mas ele usa pessoas para nos abençoar, para nos levantar, para nos exortar, para nos aconselhar. Então, eu tenho um jargão que diz assim: igreja é gente cuidando de gente. O Espírito Santo usa pessoas para cuidar de nós e quer nos usar para cuidar de pessoas. Então, é preciso sim desenvolver boas amizades, e na igreja é um lugar de se desenvolver boas amizades. Nós temos um problema, principalmente assembleano, porque muitas vezes, eu falo isso como pai também, falta programações na igreja. E a gente às vezes critica outras denominações que tem algumas programações não necessariamente religiosas, não é? Então tem lá, a meninada vai jogar uma bola, a meninada faz um acampamento que vai ter uma piscina, e tem gente que acha isso ruim, mas isso cria laços de amizade. Isso é muito importante, isso cria laços de amizade. Se a igreja não tem nada disso, sabe o que acontece? A meninada acaba passando mais tempo com pessoas não cristãs do que cristãs. Por quê? Porque eles só vão para a igreja na hora do culto, eles só vão para a igreja no final de semana. Durante a semana não tem nada, não pode ter nada. Então é preciso repensar essa parte aí também, porque estas atividades, diria assim, extracurriculares, tá certo? Não religiosas em si, mas elas acabam promovendo a comunhão. Já que não podemos ver isolados, como descobrir uma verdadeira amizade? Então, tem 5 pontinhos aqui, ó, que eu coloquei e que estão, na verdade, aqui ó, no subsídio 2 da revista de professores, que eu achei muito importante levar para a sala de aula e mostrar para os seus alunos. Saiba ouvir. Provérbios 18:13. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Nós vivemos um tempo de pré-julgamentos. As pessoas hoje, em tempos de fake news, elas escutam ou elas leem alguma coisa e elas não vão buscar
a referência, elas não vão buscar a fonte, elas não vão buscar outros meios de comunicação para saber o que estão falando sobre o mesmo assunto, não. Lê uma coisa, compartilha, aí chove um monte de comentários que às vezes não tem nada a ver com a verdade do assunto. Então, quem responde antes de ouvir acaba passando vergonha. Tiago 1,19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, primeira coisa, saiba ouvir. Não é apenas ouvir, é saber ouvir. Isso é muito importante, é a primeira parte. A segunda, não se apresse para falar. Provérbios 17:28. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os seus lábios é tido por entendido. A maior dificuldade nossa não é falar. O pessoal pergunta muito pra gente, né, que vê a gente aí falando, dando aula aqui e pregando por aí, né? Como perder o medo de falar em público? Como se esse fosse o nosso maior desafio. Nosso maior desafio não é falar, é não falar. É manter-se calado. É decidir sobre que assuntos falar. Em tempos de redes sociais, tem os assuntos que estão bombando, né? Que estão em alta no YouTube, que estão dando um monte de curtida nas páginas. E aí, eu vou falar sobre esse assunto ou não vou falar? Eu vou entrar na onda para também, né, aumentar a fogueira, aumentar o incêndio, ou eu vou me calar? Então, não se apresse para falar, porque até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra seus lábios é tido por entendido. Evite emitir opinião sem conhecer totalmente os fatos, seja opinião política, opinião religiosa, principalmente sobre a vida das pessoas. Você não viu, não fale, tá certo? Então é muito importante, não se apresse para falar. E quando falar, fale pouco. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Provérbios 12:18. Uma palavra a mais, que não tem intenção de ferir, mas acaba ferido quando é falada na hora errada. Então, fale pouco. Pense para falar. Eu falo como pai, sei que tem pais aí nos ouvindo. Muitas vezes nós queremos falar com os filhos quando algo acontece. Mas ao longo dos anos eu tenho desenvolvido, com a graça de Deus, a habilidade de esperar um pouco, de parar, de pensar, para quando eu falar, precisa falar, eu vou falar, mas eu falar de maneira correta, eu falar e também ouvir, tá certo? Então, a impulsividade tem destruído muitos relacionamentos na igreja, com os pais, com os alunos, por causa da nossa impulsividade para responder tudo e responder do nosso jeito, do jeito que a gente quer. Já, não, comigo é na lata, eu falo mesmo. Mas fala com que motivação? Não, porque tem que corrigir. Mas a correção bíblica, ela tem uma intenção de restaurar a pessoa, de levantar a pessoa, nunca de deixá-la no chão. Então é preciso pensar muito sério nisso, tá? 4. Fale coisas boas das pessoas. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Provérbios 16:24. Acima das falhas estão as virtudes. Tá certo? Quando alguém se aproximar de você para falar sobre os erros de alguém, lembre-se que essa pessoa também tem virtudes. Quando alguém se aproximar de você para falar mal de alguém, lembre-se que quando ela estiver distante de você, ela vai falar mal de você. Então, acima das falhas das pessoas, que todos nós temos, estão as virtudes. Então, fale coisas boas da pessoa. Se não tiver nada de bom para falar, significa que você não a conhece totalmente para emitir opinião sobre ela. Então, cale-se, tá certo? Então, fale coisas boas das pessoas. Novamente, uma das minhas frustrações das redes sociais é que falar algo bom de alguém, até elogiar alguém, hoje, as pessoas acham que é bajulação, não dá muita curtida, não dá nada, tá certo? Você fazer uma nota de gratidão a um amigo, você parabenizar alguém por uma conquista, isso não dá muito comentário e tal. Mas exponha o erro de alguém. Abra a ferida de alguém e exponha para você ver
a chuva de compartilhamento e de comentários, certo? Então, as pessoas têm virtudes. Todos nós temos virtudes. Temos falhas, erramos, mas nós temos virtudes também. E novamente é importante se colocar no lugar do outro. Não atice conversas. Não atice fofocas. O que é atiçar? Né? É aumentar o fluxo. Pois assim como bater o leite produz manteiga, e assim como torcer o nariz produz sangue, também suscitar a raiva produz contenda. Provérbios 30 e 33. E aí eu coloquei uma frase, que toda fofoca cabe, seja sufocada em nós. Sabe por que as pessoas nos procuram para contar fofoca? Porque elas sabem que nós vamos compartilhar a fofoca. Sabe por que as pessoas fazem fofoca nas redes sociais? Porque elas sabem que as pessoas vão compartilhar, mesmo sem conhecer o outro lado. Então, que toda fofoca seja sufocada, cabe em nós. Que quando alguém compartilhar algo inconveniente sobre um assunto, uma instituição, uma pessoa, e nos marcar, que a gente remova a marcação. Que quando alguém nos mandar um áudio com alguma crítica exacerbada sobre alguém, ou com alguma piadinha sem graça sobre o erro de alguém, que a gente não responda, que a gente se silencie, tá certo? A fofoca só aumenta, porque tem pessoas que a compartilham. Então que ela cabe em nós, que ela seja sufocada em nós. Se nós não dermos vazão às fofocas que chegarem até nós, elas pararão de chegar, porque as pessoas vão entender, essa pessoa não compartilha fofoca, essa pessoa é diferenciada, não vou nem perder tempo com ela, tá certo? Então é muito importante que a gente siga estes 5 princípios e nós vamos assim desenvolver boas amizades. Não devemos nos afastar das pessoas por serem ou crerem diferentes de nós, mas com amor e respeito, respeitar nos outros o desejo de conhecer o nosso Cristo. Um bom cristão também deve ser um bom amigo. Amém, gente? Olha, que Deus abençoe a vida de vocês. Um grande abraço. Fique na paz, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, guarde essa aula, manda ela para todo mundo e até a próxima. Deus abençoe. Valeu!